Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Falando em Justiça, o debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje a gente fala sobre a representatividade feminina no Poder Judiciário. Embora a gente seja maioria na sociedade, ainda somos minoria nos espaços de poder. Como esse tema aí vem ganhando cada dia mais destaque, hoje a gente abre espaço para esse debate. Aqui no estúdio comigo recebo Nathalie Alves, advogada e integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Seja muito bem-vinda, Nath. Mari, muito obrigada. É uma felicidade estar aqui novamente, compartilhando esse estúdio com vocês, sobretudo para tratar desse tema que é tão importante de ser pautado. Eu fico ainda mais feliz de estar aqui hoje por termos convidadas extremamente gabaritadas para conduzir essa discussão e apontar a importância de se falar sobre o tema, mas, sobretudo, de as instituições e a sociedade como um todo atuarem em prol da maior representatividade feminina no Poder Judiciário. É verdade. Bom, nossas convidadas são de peso, viu? Já já a gente vai entrar com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, a doutora Renata Gil, que está acabando uma videoconferência, e agora eu já chamo a desembargadora federal do TRF1 e integrante do grupo AJUF Mulheres, a doutora Daniele Maranhão. Doutora Daniele, nos ouve direitinho? Boa noite. Ouço muito bem, é um prazer estar com todos vocês aqui, em especial com você que representa a minha universidade, a Universidade de Brasília. É um prazer muito grande também estar com as pessoas que nos assistem pela TV Justiça. Vamos começar então explicando, Nath, qual que é a importância desse tema, né? A gente escolheu esse tema com muito carinho, com muito cuidado, com essas duas convidadas de peso aqui. Doutora Daniele, esse tema a gente está, lógico, evoluindo, né? A cada ano a gente ganha mais espaço, mas esse tema ainda é de suma importância, né? Precisa ser debatido. É uma importância muito grande. Eu acabo de comentar que nós estamos em novembro e estamos falando da questão da mulher. Há um tempo atrás, essa temática ela vinha com muita recorrência por ocasião do Dia Internacional da Mulher, sempre em março, e nós sempre tratávamos dessas questões rotineiramente. E eu vejo hoje, assisti há pouco tempo um webinário de um veículo de comunicação tratando dessa questão, e agora, nesse momento, estamos mais uma vez tratando do mesmo tema. Então, é muito importante a gente perceber que a temática, né, do acesso das mulheres, seja na magistratura, nos espaços de poder, ela está sendo tratada agora como um tema que não precisa de um dia especial, e sim que é uma dificuldade social que nós temos que superar. Desembargadora, mais uma vez eu deixo aqui registrado a nossa felicidade de contar com a sua presença aqui hoje. Você que é representante na AJUF Mulheres, uma comissão dentro da Associação de Juízes Federais do Brasil, que representa e leva pautas femininas para dentro e fora do Poder Judiciário. Desembargadora, qual que é o papel, na sua percepção, das entidades associativas para promover a inclusão das mulheres no Poder Judiciário, notadamente, principalmente, na magistratura? Quais são as propostas e as efetivas ações dessas entidades associativas, em especial aqui a AJUF, para fazer valer o espaço do Poder Judiciário como um espaço em que as mulheres integram efetivamente? Eu queria retificar, né, que embora eu tenha participado dessa comissão AJUF Mulheres, hoje em nome como que a gente diz, de uma forma de melhor oxigenar, eu não faço mais parte do grupo, mas recentemente me ausentei para tratar de outras questões. Atualmente eu presido a comissão TRF1 Mulheres do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, por demanda do Conselho Nacional de Justiça, vem tratando essa questão também da inclusão da mulher no Judiciário, em especial no Tribunal, que eu sou desembargadora. Mas, sem dúvida alguma, o papel associativo é muito importante, porque ele imiscui, ele tira a mulher do fronte. Ela deixa de tratar das suas questões, da sua dificuldade individualmente. É uma questão que passa a ser tratada de forma coletiva. Então, as associações, elas observam a demanda de cada uma dessas suas associadas e trata dessa questão de forma coletiva. Além de tudo, as associações, elas têm poder político, elas podem se relacionar com o legislativo, com o executivo e fazer demandas não só pela confecção de novas leis, como por políticas públicas
que partem, por exemplo, do CNJ, aquelas que representam órgãos da magistratura, ou do CMMP, aquelas que representam procuradores da República e procuradores federais também. Então, as associações elas têm esse papel de distanciar o problema e tratar de forma coletiva essa questão e de forma politizada. Doutora Daniele, agora eu quero saber uma curiosidade, né? Me conta como é que foi a sua história dentro do judiciário, né? Enfrentou também dificuldades lá no início, ou mesmo quando ocupou cargos mesmo de chefia, cargos altos dentro do judiciário? Existe ainda, as pessoas acham que às vezes não existe, que é balela na linguagem formal aí, mas existe essa dificuldade? As mulheres têm que provar mesmo? Bem, quando eu iniciei minha carreira em 93, eu era bastante jovem e todas as vezes quando tinha o Dia da Mulher, eu costumo dizer que me perguntavam exatamente a mesma pergunta que você está fazendo, se eu tinha sofrido algum tipo de preconceito, e naturalmente que eu respondia que não, que eu estava ali porque eu tinha estudado, tinha feito o meu esforço pessoal, tinha passado num concurso público e, portanto, eu ocupava o papel que eu, de fato, merecia e que não existia nenhuma diferença entre homens e mulheres. Com o tempo, naturalmente, essa pergunta foi recorrente, todas as vezes ela me era feita sempre no Dia das Mulheres. E o que foi mudando foi a minha resposta, que à medida que eu fui tentando buscar posições mais altas dentro da minha carreira, você percebe que existe uma dificuldade maior para a mulher, seja no ambiente social, seja no ambiente da própria carreira. É uma dificuldade estrutural que depende de uma aceitação maior da mulher dentro da sua família, aceitação pelo seu companheiro, pelos filhos, daquela demanda e da posição tradicional que se exige da mulher, né? Então, naturalmente, com o tempo, essa minha visão foi mudando e foi por isso mesmo que eu comecei a tentar estudar e compreender como que essa dificuldade se dava na sociedade. Bem, desembargadora, acredito que aqui ficou claro que qualquer medida que tente fortalecer a igualdade de gênero, ela passa necessariamente pela maior inclusão das mulheres nos espaços de poder e de tomada de decisão. Segundo dados recentes do Conselho Nacional de Justiça, o nosso Poder Judiciário é em grande medida composto por magistrados, com apenas cerca de 38% de magistradas. Nós somos, entretanto, como a Mari já adiantou, maioria na sociedade. Somos mais de 51,6% da sociedade brasileira. Então, o que a gente percebe, que é todo o eixo do que a gente está discutindo aqui, é que há uma subrepresentação feminina no Poder Judiciário, especialmente na magistratura. Então, todo esse cenário que a gente está discutindo aqui, ele revela um ponto muito central, que é todo esse cenário de desigualdade, ele está fundado em aspectos muito culturais. Isso reclama, portanto, uma ação institucionalizada, coordenada para fazer frente a esse estado de desigualdade. E aí emergem algumas iniciativas, como, por exemplo, a do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem uma comissão voltada à questão feminina, entre outras questões. Então, a magistrada, uma vez que ela ingressa, ela também precisa de um suporte. Ela não encontra resistência só ao entrar, mas também ao permanecer e ascender na carreira. Então, desembargador, eu lhe questiono, existe de fato essa dificuldade de ascensão para a magistrada, para além da dificuldade que existe de ingresso, efetivamente? Bem, eu acredito que sim. Os estudos mais recentes e mesmo estudos feministas tradicionais tratam do telhado de vidro, que é justamente essa dificuldade que a mulher tem de ascender socialmente. Isso naturalmente se deve por uma série de questões. A própria mulher, ela se revela numa posição mais acanhada, não se sentindo autorizada a ter a ambição do sucesso, do crescimento dentro da sua carreira. Por outro lado, existem relatos de competições e de não aceitação da família ou dos seus companheiros, porque entendem que a mulher de poder não é uma mulher adequada. Por outro lado, ao pretender ascender, eu falo pela experiência da Justiça Federal, que é uma justiça que, em especial do TRF da Primeira Região,
que ela tem um alcance muito grande territorial. Normalmente, a mulher ela sai de regiões maiores e vai para lugares menores, vai para o norte, vai para uma fronteira, para um local de difícil acesso, um local em que não tem lugar para seus filhos estudarem. Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, a magistrada ela prefira ficar como juíza substituta, por exemplo, ao invés de ascender a titularização. Então, são requisitos pessoais, não só pessoais, e muitas vezes de rupturas dentro dos seus relacionamentos, dentro das suas famílias, e mesmo aquela crença das obrigações sociais da mulher, que fazem com que não só ela seja impedida, quanto ela mesma provoque o impedimento desse desejo de ascender. É verdade. A gente conseguiu contato com a nossa outra entrevistada, a gente vai fazer um break rapidinho depois do intervalo. Voltamos então com a doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. A gente já volta, hein? Depois do intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Falando em Justiça, hoje debatendo a representatividade da mulher no Poder Judiciário. Agora, nesse segundo bloco, a nossa convidada conseguiu entrar aqui, a gente conseguiu conexão com a doutora Renata Gil, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e também estamos no programa com a doutora Daniele Maranhão, que é desembargadora federal do TRF1, e está aqui com a gente também debatendo esse assunto. Bom, Nathalie, você já estava aí ansiosa para fazer a sua pergunta para a doutora Renata. Vamos aproveitar esse tempinho e já passo a palavra para você. Obrigada, Mari. E como não estar ansiosa para fazer uma pergunta à Renata Gil? Eu faço destaque aqui, Renata Gil é a primeira presidente mulher, a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, a associação que congrega o maior número de magistrados do mundo. Então, doutora Renata, com todo o seu background, com certeza vai conseguir contribuir a brilhantar muito essa discussão. Presidente, o primeiro questionamento que eu lhe faço é o seguinte: nós estávamos aqui narrando que o Poder Judiciário ainda é, em sua maioria, composto por magistrados, sendo cerca de 38% de magistradas hoje em atividade. Então, o que a gente percebe, o que a gente já colocou em pauta aqui, é que qualquer medida que pretenda fortalecer, impulsionar a representatividade feminina, a equidade de gênero, ela perpassa pela inserção das mulheres nos espaços de poder. Então, esse estado de coisas desigual do judiciário, ele colide com uma representatividade de gênero adequada ao nosso Estado democrático de direito. Eu lhe questiono, então, a partir do seu background, quais são as razões que ensejam essa participação ainda tímida das mulheres no Poder Judiciário, especialmente na magistratura? Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu queria cumprimentar a Daniele, uma querida representante da magistratura brasileira, né? Ela tem lutado aí muito por essa representação feminina e tem o nosso integral apoio da ANB nessa luta. Em verdade, essa representação já foi melhor no passado, a gente chegou a atingir o patamar de 41%, a ANB tem pesquisas antigas e novas demonstrando essa ascensão e o declínio, né? Na verdade, entre 2010 e 2020, a gente percebeu que esse topo que foi atingido em 2010 decresceu. Os fatores que geram esse decréscimo, essa diminuição da participação feminina, a gente ainda não sabe quais são. O Conselho Nacional de Justiça está apurando isso. Eu participo desde o início da gestão do ministro Dias Toffoli e agora com o ministro Luiz Fux, do grupo de trabalho relativo ao cumprimento da resolução 255 do Conselho, que ela busca exatamente os espaços de representação feminina no Poder Judiciário, entre magistrados, servidores e todos os colaboradores, mas nós entendemos que há obstáculos invisíveis, que são aqueles oriundos do preconceito, né, e da função da mulher ainda na família, e há os visíveis, né, que são aqueles que são efetivamente direcionados e falados às mulheres, e todas nós, com certeza, temos histórias para contar. Eu sou magistrada há 22 anos, temos histórias para contar esse preconceito que a gente sofre no dia a dia, de todo o sistema de justiça. Às vezes um advogado que vai despachar e vê uma juíza
né? E ele até ele testar a nossa qualidade, a nossa qualificação para o exercício daquela função, naquela competência, leva um tempo, o que seria diferente se fosse um homem. Então, todas nós temos muitas histórias para contar. Nesse momento, o que nós fazemos, e eu falo por mim, tenho certeza que falo pela Daniele também, é tentar inspirar as mulheres a ocupar os lugares de destaque, porque esses lugares demandam um afastamento da família, né? A gente precisa pegar voo, a gente precisa estar a semana inteira longe, e muitas mulheres não conseguem assumir isso porque são o arrimo emocional da família, são as responsáveis ainda, mesmo as magistradas, né? Responsáveis ainda pelo cuidado dos filhos, pelo todo o cuidado da casa. Um exemplo disso foi o que eu fiz hoje de manhã. Hoje de manhã eu acordei para fazer meu esporte, eu jogo tênis 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã eu já estava com as sacolas todas de compras no supermercado, porque eu vou para Brasília amanhã cedo, para deixar tudo organizado para a família. Então a gente ainda cumpre diversas funções na casa, diferentemente do homem. O homem, apesar de ser muito colaborativo hoje, ele não desempenha tantas funções como a mulher desempenha. O que a gente pretende agora, com o Conselho Nacional e a AMB, é incentivar a ocupação desses espaços femininos. Já eu quero saber esses incentivos, né, que vocês vão trazer. Mas, doutora, você falou uma coisa interessante que eu quero trocar aqui, porque eu acho que a gente não fala muito disso, dessa dependência emocional da mulher dentro de casa, né? Porque realmente, às vezes, a questão não é o dinheiro, a questão é dependência, é o filho, a filha e até mesmo, às vezes, o marido. Então, culturalmente, a gente tem essa questão, né, das pessoas dependerem emocionalmente da mulher, que é o centro de tudo, é o equilíbrio. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Exatamente. Eu acho que a mulher, ela sempre exerceu esse papel na família, né? Era um papel conciliador. E é engraçado que eu tenho falado publicamente que a gente tem a história que a história não conta, né? A história das mulheres, ela não é lida nos livros de história, né? As mulheres que foram precursoras, e isso tem um sentido. Isso vem lá desde Maria Madalena, que não foi aceita nem como apóstola, mas a gente só teve, por exemplo, as mulheres estudando em escolas de mulheres a partir de 1827. E no início, quando elas começavam a estudar, elas só podiam estudar de coisas que fossem atinentes à vida doméstica. Então, por exemplo, na matemática eram só as operações de soma, adição, subtração, multiplicação. Elas não podiam estudar álgebra, elas não podiam ser cientistas. Por isso que só agora nós temos as mulheres entrando nesse nicho, nesse mercado de trabalho. Então, durante muito tempo, essa função da casa, né, de gerenciamento da casa, de cuidar dos filhos e dos problemas com os filhos, a mãe que vai na escola, quem leva e busca é a mãe, foi relegado à mulher. E quebrar esse paradigma não é simples, mesmo que a mulher tenha algum cargo de direção, isso é difícil para a família entender e para a sociedade entender. Muitas vezes eu sou abordada assim, os colegas me perguntam: Renata, mas e na maior boa vontade, na maior boa fé, Renata, os seus filhos não sentem tanto a sua ausência porque você fica tanto tempo fora? Como é que a família reage a tudo isso? Você ainda está casada? Então, tudo isso demonstra que a gente ainda tem que vencer, além de tudo, esses preconceitos. Porque não importa se eu estou casada ou se eu não estou casada, né? E o cuidado dos filhos é um cuidado que também é inerente. Se você é mãe, se você é pai, tem que ter para a vida toda. Então, eu acho que esses são obstáculos, como eu disse, que são invisíveis, que eles vão sendo introjetados na nossa mente e a gente vai perdendo a coragem de avançar na vida profissional. Então, a gente tem procurado estimular, e eu nas minhas falas públicas falo que é possível conciliar tudo, né? Não é possível você querer ser super em tudo, porque isso não existe, mas conciliar a vida familiar com a vida no trabalho e com o desempenho de funções de liderança como essa que eu estou exercendo temporariamente, é possível, basta querer. Doutora Daniele, concorda com essa questão? Acho que você queria a palavra, a gente não conseguiu aqui estabelecer a conexão. Pronto, agora sim, vamos lá. Não, concordo plenamente, sem dúvida alguma. Existe um papel intrínseco da mulher dentro da relação da família que é muito interessante, é que a mulher é a coordenadora, ela coordena tudo. Então, muitas vezes, o homem fala: eu lavo os pratos, eu limpo o chão, eu limpo o banheiro. No entanto, aquela coordenação que gasta uma energia imensa da mulher,
ela demanda uma energia vital incrível. Então, por exemplo, o jardim que teve um problema, aquela pessoa que vai vir consertar o filtro, a data em que você tem que trocar uma determinada peça da casa ou rever o telhado, toda essa organização, ela parte da mulher. Então, muito embora hoje, com o nosso progresso, a inserção do homem nessa discussão da questão da equidade, existe realmente homens que já se reformam e que já formam sociedades e relacionamentos muito mais modernos. Essa organização, né, que é a gestão mental de tudo aquilo que está dentro do ambiente familiar ainda é feito pela mulher. Então, sem dúvida alguma, isso tem que ser reputado e tem que ser rediscutido. Eu discuto, inclusive, da minha casa. Você não precisa necessariamente ter um marido para saber que sempre existe uma mulher que é a gestora mental de tudo isso. Então, sem dúvida alguma, também queria aproveitar para cumprimentar a Renata, que é uma pessoa que eu admiro muito, é uma referência. Eu queria que vocês observassem que a Renata está de rosa, né? Ela está de batom, ela promove uma rebeldia natural que nós temos que ter, que é a presença da mulher como mulher, e não travestidas de homem, como tradicionalmente fizemos, e como as nossas precursoras, né, mulheres batalhadoras que subiram ao poder, se travestiram do formato masculino, né, sempre se vestindo de preto e de forma extremamente austera, como uma forma de se igualar, quando na verdade tudo que nós desejamos é ser apenas o que somos, né? Então, queria que vocês observassem isso, é uma coisa que eu reputo muito importante. A Renata não só é uma mulher que representa a AMB de uma forma magnífica, como ela é a representação da mulher no ambiente de poder de forma confortável. Ela detém o poder e ela representa esse poder de uma forma confortável. Então, acho muito importante isso como inspiração, principalmente para os estudantes da Lumine, né, e todos aqueles da TV Justiça que nos ouvem, que o papel da mulher ele é mais difícil ainda, porque você, além de ter que ascender, você tem que ascender sendo mulher verdadeiramente, né? Bela colocação. Nathalie, por favor. Olha, sem sombra de dúvidas, as nossas convidadas hoje são inspiração pura. A cultura patriarcal, ela está enraizada, como já disseram aqui hoje. E aí eu faço o meu questionamento à doutora Renata Gil, já fiz anteriormente a desembargadora e agora direciono a você, presidente. Qual é o papel das associações, do movimento associativo, e aqui você como representante da AMB, para fazer as mulheres, para promover, melhor dizendo, a equidade de gênero no Poder Judiciário, especialmente em relação à magistratura? Eu penso que, Nathalie, é um prazer falar com você. Você também é uma grande representante feminina e uma representante feminina jovem. Eu penso que o papel associativo é relevantíssimo, especialmente o papel da AMB. Nós somos a maior associação de magistrados do planeta, né, pelo menos em sistemas democráticos. Então, a voz do Poder Judiciário ela é propalada através da AMB. A AMB precisa estar adunada à pauta da sociedade. Isso também está no nosso estatuto. Então, essa semana mesmo eu dizia isso numa reunião de amigos de juízes, que quando eu tomei posse como magistrada, eu me lembro exatamente do que eu prometi. A Daniela deve lembrar: cumprir a Constituição e as leis do meu país. E a Constituição, ela entabula de uma forma muito clara o princípio da equidade. Então, nós somos propulsores, sim, do princípio da equidade e precisamos praticar políticas públicas, claro, coordenadas pelo Conselho Nacional, porque o nosso órgão administrativo, pela Constituição e coordenador das políticas públicas dentro do Poder Judiciário, é o Conselho Nacional, mas nós temos uma função relevante de levar a voz da magistratura para a sociedade, uma voz que tem que estar
consoante com esses princípios constitucionais, princípios esses que são fundamentais. Então, por isso, nós estamos não só, talvez eu tenha sido convidada para participar da comissão da Resolução 255 por conta dessa minha forte presença como figura feminina, isso já na época que eu era presidente da Maerj, mas a gente tem outras políticas públicas de colocação da mulher no seu espaço adequado, como a que prevê também o enfrentamento à violência doméstica. Então, nesse contexto, nós agora temos um grupo muito forte chamado AMB Mulheres. Esse grupo discute, nesse momento, a pauta de gênero em seu sentido amplo, não só a campanha vermelho que nós lançamos, a ideia foi da AMB, lançada em parceria com o Conselho Nacional para proteger as vítimas de violência contra a mulher, especialmente no momento de pandemia, em que elas não tinham recursos e acesso a denúncias, em que os fóruns estavam fechados, defensorias públicas elas podiam recorrer às farmácias com um simples sinal vermelho na mão, uma campanha que agora eu acho que já tomou até uma dimensão internacional, virou um símbolo, um código, virou lei no Distrito Federal, mas a nossa agenda não é só essa, a gente tem a agenda de enfrentamento, porque temos centenas de juízes com a competência de combate à violência contra a mulher e que fazem um trabalho belíssimo no Fonavide, COCEVID, em todos os tribunais, mas também temos essa necessidade de incentivar a prática, a prática da igualdade de gênero, não só dentro do Poder Judiciário, isso já é obrigação porque eu estou lá no grupo de trabalho, mas também na sociedade como um todo. Então, o nosso espaço de fala nas universidades, eu tenho falado muito para os estudantes, não só os estudantes de direito, estudantes de comunicação, a importância de nós trabalharmos a equidade em toda a sua amplitude, e eu acho que nada melhor do que dando um exemplo, E que bom que eu sou um exemplo e que eu posso estar nesse momento discutindo tudo isso. Então, são várias ações que a gente tem, agora a gente está com um protocolo, inclusive, de julgamento com perspectiva de gênero. Uma das nossas diretoras acha que isso é importante. Nós participamos de uma pesquisa muito interessante pela Escola da Magistratura, conduzida pela juíza Adriana Mello. Nos casos de violência contra a mulher, ela analisou as sentenças e descobriu que não há menção ao feminicídio, não há menção ao crime contra a mulher pela condição de gênero pelos magistrados e detectou, inclusive, um outro fator relevantíssimo, que muitas das mulheres sequer eram mencionadas pelo nome, gerando uma invisibilidade dentro da sentença judicial que a gente precisa romper. Então, são vários aspectos que a gente... São só alguns dos exemplos que a gente discute dentro da diretoria AMB Mulheres, conduzida pela juíza Maria Domitila Mansur, que é uma juíza de São Paulo e que tem toda a sensibilidade para conduzir esse assunto. Belos apontamentos aqui para a gente, doutora Renata. Quando o assunto está ficando bom, a gente vai ter que acabar, nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço demais a sua rápida e importantíssima participação aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar falando com todos vocês. Obrigada, Daniele, também. Doutora Daniele, por favor, no telão aqui para pronto, agora sim. Doutora Daniele, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui também com a gente. Tá, eu que agradeço, um prazer estar com todos vocês, um prazer rever a Renata. Natália, agradeço a você também, que também é exemplo pra gente, inspiração, é uma comunicadora nata e com certeza já está em um desses espaços de poder aí. Oh, muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom, nosso programa chega ao fim, fica aí o recado para você, mulher, seja o que você quiser. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Se você quiser rever esse programa inspirador, acessa o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.